Olá, bem-vindos ao podcast Deuses e Devotos. Meu nome é Marcos André, eu sou professor de História e este é um podcast dedicado à história das religiões. Esse é o episódio de número 17 desse podcast, é a história de Ezana de Aksum, o primeiro rei africano a se converter ao cristianismo. Mas como é que se dá essa história? Quando a gente fala de África, a gente vai lembrar logo de Shaka Zulu, que era um estrategista militar, ou a gente vai lembrar de Mansa Musa, né, o imperador do Mali, que tinha tanto dinheiro, tanto ouro, que foi fazer uma peregrinação ao Cairo e desestabilizou o preço da moeda, né? Então, no século IV ali, né, depois de Cristo, na região que é chamada Chifre da África, né, vai florescer um dos impérios mais poderosos e sofisticados da antiguidade, o Império de Aksum, e o seu governante era Ezana, né? Então, a localização do Império de Aksum ela é estratégica e comercial, né? Por ser comercial, lógico, é estratégica. Então, o poder de Aksum nascia em grande parte dessa geografia privilegiada. Então, situado ali onde é a Etiópia e a Eritreia, o reino controlava um território fértil no Planalto e isso dá acesso ali à região do Mar Vermelho pelos portos de Adulis, né? Uma localização que é um nervo vital dos rotas comerciais que ligam ali o Império Romano, ou seja, o maior império da época, ao Oriente. Então, imagina no mundo antigo, né, todas essas rotas marítimas que vêm ali da Índia, da Pérsia, né, todas essas rotas que levam ali especiarias, ouro, todo tipo de bem de luxo, né, que passam ali pelo Mar Vermelho, né, a caminho do Mediterrâneo. Então, o Império de Aksum estava perfeitamente posicionado para controlar esse fluxo e isso vai gerar ali algumas taxas. Então, o reino torna-se aí um indispensável intermediário, né? Vai se tornar um centro cosmopolita, né? Onde as mercadorias de Roma, Grécia, Egito e Pérsia vão encontrar caravanas dos tesouros ali da África. Então, os produtos comercializados, eles são altamente cobiçados. Então, o reino ele exportava ouro, exportava marfim, chifre de rinoceronte, pele de animal e, lógico, exportava também escravos, né? Então, a riqueza comercial vai financiar um poderio militar e Aksum vai se aproveitar disso. Tanto é que durante os séculos 3 e 4, o período que antecede aí o reinado de Ezana, a Aksum vai atingir esse apogeu militar e vai expandir o seu domínio, conquistando alguns territórios ali da Península Arábica, incluindo parte do que hoje é o Iêmen, e vai controlar ali todo o chifre da África. Mas o feito militar mais importante do reino vai ser ali, sem dúvida, né, a subjugação do seu antigo rival, que é o reino de Kush, cuja capital era Meroé. Então, por volta do século IV, as forças aksumitas destroem aí Meroé, pondo fim a uma civilização milenar e consolida Aksum como potência hegemônica na região do Nordeste africano. Riqueza, poderio militar, expansão, lógico que vai ter aí cultura e inovação própria. Então, o reino de Aksum ele tinha cunhagem de moedas, ele tinha um sistema de escrita chamado Ge'ez, né, próprio, e tinha uma arquitetura monumental. Bom, quem era Ezana, né? Ezana nasce ali em 320, né? Viveu até 360 depois de Cristo. Ele não assume o poder como homem feito, ele herda o poder no trono do seu pai, que era o rei Ela Amida. Ele ainda era criança quando o pai morre. Então, durante os primeiros anos do seu reinado, o poder vai ser exercido por sua mãe, que é a sua tutora, né? Vai atuar ali, tutora não, regente, né? E esse período de regência é crucial porque abre espaço para figuras externas, né, da linhagem real ganharem influência, né? E a chegada de uma figura-chave seria a chegada de Frumêncio, né? Que, segundo o relato do historiador eclesiástico Rufino de Aquileia, né, que escreve ali no século IV, Frumêncio era um jovem cristão de Tiro, na região da Fenícia, né, e que hoje é o atual Líbano, né. Ele viajava com seu irmão, o Edésio, em um navio pelo Mar Vermelho, quando foram atacados por uma tripulação. Os dois jovens foram os únicos sobreviventes e eles vão acabar sendo levados aí
para o reino de Aksum, né? Então, Frumensyo, em particular, ele vai se destacar pela sua inteligência, pela sua integridade, e o rei vai confiar a ele a tarefa importante, que é a educação dos filhos e do herdeiro, que é o príncipe Ezana. Então, Frumensyo se torna aí um tutor e vai chegar até a posição de conselheiro real. Então, quando ele chega à posição de conselheiro real, é lógico que toda a formação de educação de Ezana já tem aí um cunho meio que cristão, né? Então, a conversão de um monarca, né, ela nunca é somente um ato espiritual. Lembre-se sempre que religião está sempre atrelado à política, ainda mais o cristianismo, que é uma religião institucionalizada e já estava sendo institucionalizada nessa época. Então, a Ezana, né, vai ter ali na sua pessoa, né, uma confluência de fé, né? Ele vai ter a questão da política e vai ter a questão da visão estratégica, né? Então, a gente não pode subestimar o fator humano. Ezana cresce sobre a tutela do mentor cristão devoto, que é o Frumensyo, né? E ele vai ter uma relação muito próxima, né? Então, a narrativa cristã, com sua promessa de salvação, né, com um Deus único, né, oferece ali resposta que as religiões politeístas tradicionais de Aksum já não forneciam ao governante de um império cada vez mais cosmopolita. Então, a Ezana era um estadista astuto, né? A conversão vai oferecer para ele vantagens geopolíticas incomensuráveis, né? Então, o evento mais importante do século IV no mundo mediterrâneo foi a conversão do imperador Constantino e a ascensão do cristianismo no Império Romano. Roma, lógico, era o principal parceiro comercial de Aksum. Então, adotar a mesma fé que seu parceiro comercial, um parceiro poderoso, é um movimento diplomático mais do que brilhante. É simplesmente sensacional. Então, isso transforma uma relação que era comercial em uma aliança de duas civilizações que estão unidas por uma fé em comum. Então, essa questão política ela vai ajudar muito nessa questão da conversão, tá? Então, o Império Aksumita era vasto, era etnicamente diverso, né? Abrangiam vários povos com línguas diferentes, né? Então, uma religião de Estado monoteísta com o rei como seu protetor, né, vai servir ali como uma poderosa força unificadora nesse reinado. Então, ao substituir os cultos locais, né, e aquele panteão politeísta por uma fé oficial, né, vai centralizar o poder, né, e a força da coroa de Ezana, e cada vez mais os chefes locais vão criando uma identidade imperial coesa. Então, aqueles chefes tribais vão ser unidos, né, em torno ali do seu rei. Então, o principal objetivo do rei Aksumita era impor uma hegemonia. E a religião torna-se uma forma eficaz, uma ferramenta eficaz para chegar nesse ponto. Então, Ezana é pioneiro, né? É crucial aí destacar que o time, né? A natureza da decisão é importante. Então, o imperador romano Constantino legalizou o cristianismo e converteu-se pessoalmente por volta de 312 d.C. A conversão de Ezana ocorre poucas décadas depois, por volta de 330 ou 340 d.C. Mas, enquanto Constantino iniciou um processo que levaria décadas para se completar, Ezana foi um dos primeiros monarcas do mundo a dar o passo de declarar o cristianismo como religião oficial. E não foi apenas um ato de fé pessoal, é um ato de governo, né, que reestrutura fundamentalmente a relação entre o Estado, o povo, o divino e o seu império. Então, ele não estava apenas seguindo uma tendência, ele era um homem de vanguarda, né? Ele vai estabelecer um precedente para que a cristandade se torne preponderante, né? Que a cristandade vai ter influência, inclusive, na cristandade medieval, né? Então, o reino vai ser transformado, né? Essa decisão não fica apenas no campo das ideias e da política da corte. Ela se manifesta de formas concretas. Vai transformar a paisagem física, cultural e espiritual do reinado.
Então, o legado da conversão está gravado em pedra, em metal, na alma de uma nação. Inclusive, vai mudar os símbolos da moeda, né? Então, a gente tem um exemplo aí, por exemplo, a pedra de Ezana é um artefato bem importante no reinado dele, né? Trata-se de uma pedra semelhante às estelas funerárias, né, dos seus predecessores, né, um obelisco, mas a diferença crucial é o conteúdo. A pedra de Ezana documenta vitórias militares, né, subjugação de povos vizinhos, mas a dele faz referência à nova fé. Então, as inscrições, né, estão em 3 línguas, em Gês, para o seu povo, Sabeu, na língua do sul da Arábia, e no grego, na língua franca do comércio e diplomacia internacional. Ezana vai atribuir suas vitórias não aos deuses pagãos, né, com isso, né, nesse símbolo, né, de seus ancestrais, mas ele vai atribuir ao Senhor dos céus, ao Senhor de todas as coisas, que é uma terminologia totalmente monoteísta, e vai culminar nas referências explícitas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, a pedra de Ezana é um boletim da vitória, né, dele, mas é também uma declaração de fé projetada para audiências e locais internacionais. As moedas, né, vão mudar, como eu falei anteriormente, e vai ter a questão principal, que é a fundação de uma nova igreja nacional, né? A conversão do rei precisa aí de uma estrutura institucional para se enraizar na sociedade. Então, Ezana, que vai ser aconselhado pelo seu antigo tutor, que se torna aí o seu principal conselheiro, Frumêncio, né? Ele vai entender isso perfeitamente. Então, Ezana vai enviar Frumêncio a Alexandria, no Egito, que na época era um dos centros teológicos mais importantes do cristianismo, né? E era a sede dos patriarcados originais. Então, Frumêncio encontra lá com o poderoso patriarca de Alexandria, o famoso Santo Atanásio. Então, ele relata o que havia acontecido lá no reinado, né? E ele vai solicitar ao Santo Atanásio que fosse enviado para o reino de Aksu um bispo, né, para liderar essa crescente comunidade cristã. Então, Atanásio reconhece a importância estratégica, né, e espiritual de um reino inteiro se convertendo e decide que ninguém era mais adequado para a tarefa do que o próprio Frumêncio, né? Então, Atanásio vai consagrar Frumêncio como o primeiro bispo de Aksum e vai dar um título para ele, né? Ele vai ser o Abassalama, que significa pai da paz, né? Então, é uma importância muito grande esse ato, né? Vai marcar o nascimento oficial da Igreja Etíope, mais tarde conhecida como a Igreja Ortodoxa de Tevaedo, né? E vai estabelecer firmemente dentro da tradição apostólica, ligando diretamente a um dos principais centros na cristandade. Então, Frumêncio vai retornar a Aksum, não mais como conselheiro real. Ele vai ser o líder espiritual de uma igreja, que agora é uma igreja nacional, com autoridade para ordenar padre, construir igreja e organizar a vida religiosa do reino, né? Então, a adoção do cristianismo vai desencadear uma profunda transformação cultural e vai redefinir a identidade aksumita, né? Então, vai ter ali o fim das tradições pagãs, vai ter a construção de igrejas, né? E mosteiros, né? As famosas igrejas escavadas na rocha, como as de Lalibela, né? Que são patrimônio, né, cultural da humanidade. E vai ter a centralidade da escrita. A língua Gês, que já era a língua da administração, vai ganhar um novo propósito, né? Um dos projetos mais significativos da questão é a tradução da Bíblia para a língua Gês. E a educação cristã vai ser estabelecida como base ali, né? Como a fé é a base do reinado. A educação vai ser calcada aí na religião cristã. Então, a herança, né, e a de Ezana, né, a relevância na história está até hoje, né? Então, a gente viu aqui como um líder, né, poderoso de um império sofisticado, né, que está ali posicionado sobre o cruzamento de rotas comerciais globais, toma uma decisão que muda completamente o seu reino, né? O cristianismo vai se tornar a identidade oficial do reino, né? Então, a identidade da Etiópia moderna está intrinsecamente ligada à herança cristã que remonta lá do reino de Aksum.
A fé que a Ezana adota torna-se o pilar de resiliência de um povo, né, que ajuda a nação a manter sua independência, né, e identidades únicas ao longo de séculos, especialmente ali no período do colonialismo europeu. Então, a história de Ezana desafia frontalmente a questão da história eurocêntrica, né? Essa visão eurocêntrica da história do cristianismo, né? Ela vai lembrar que a África não foi um receptor passivo da fé, mas vai lembrar que a África é um centro vital e é pioneiro, né, na conversão. A conversão de Aksum não é resultado da conquista e nem da colonização, diferente como se pensa, né? Muito se fala em história de que a colonização realmente é violenta, lógico que toda colonização é violenta, mas no caso do reino de Aksum é diferente. Foi a decisão do próprio monarca tornar o cristianismo como religião oficial de Estado. Então, a história de Ezana, ele ensina, né, sobre essa complexa e fascinante interação entre fé, política e cultura. Ela revela que a decisão pessoal pode ter consequências geopolíticas, né? Como a estratégia diplomática pode andar de mão dadas como convicção espiritual. Então, acima de tudo, isso aí ajuda, perante a história, a redescobrir e a celebrar a narrativa da história africana, que não é nem sempre como se pensa, se apregou por aí. Bom, a narrativa da história africana é diferente. Então, a Ezana de Aksum é um rei que dá um exemplo, ele se converte, né? Ele tem a questão ali espiritual dele, mas com seu pragmatismo político e com sua visão estratégica, ele vai, através da educação dos primórdios, se converter ao cristianismo e mudar completamente o reino que ele herdou dos seus pais. É sobre esse personagem curioso da história, muitas vezes esquecidos, que este episódio tentou mostrar para vocês, curiosamente, como a África é diversa, é plural e nem sempre o colonialismo e o eurocentrismo são os preponderantes atores da história. Obrigado, até o próximo episódio.